E aí, meus amigos do Universo Físico, beleza? Aqui é o Lucas do Universo Discreto e hoje eu queria falar um pouco sobre programação com vocês, mais especificamente o ato de dar nomes. Dar nome, por mais que pareça uma coisa trivial, quando você declara uma variável, quando você declara uma função ou declara um vetor, você descobre que para fazer um código realmente limpo, um código bem feito, não é tão simples assim. A arte de dar nomes para estruturas do nosso código é uma arte super importante, mas ao mesmo tempo pouco discutida ou pouco valorizada. Geralmente observamos códigos bastante mal escritos, com variáveis como int_d, float_f, string_s, e às vezes são variáveis que trabalham num escopo muito grande, ou seja, ela aparece muito ao longo de um código inteiro, entre várias funções, entre várias chamadas. Mas se você cria uma variável importantíssima chamada int_d, o que significa o d? D pode significar dias, pode significar, sei lá, um dado. Você tem diversas palavras que começam com D. Então é importante você definir um nome que descreva bem o propósito do que você esteja fazendo. Até baseado nisso e fazendo a pesquisa aqui para gravar esse vídeo, eu descobri que em 1946, George Orwell, aquele mesmo autor do livro que descreve um mundo distópico, chamado 1984, o nome do livro, e também escritor da Revolução dos Bichos, ele fez um ensaio chamado Politics and the English Language, que é basicamente um texto que criticava a feiura e a pouca acurácia dos textos escritos em inglês, sobretudo os textos escritos para finalidades políticas, pontuando como um texto político deve se afirmar, esse tipo de coisa. Mas tudo bem, esse canal não é um canal de política, né? É um canal de programação, de computação. Mas tem dois trechos do texto do Orwell que se encaixam perfeitamente com dar nomes para estruturas do nosso código. Eu vou pegar esse primeiro trecho, eu vou colocar ele aí na tela. What is above all needed is to let the meaning choose the word, and not the other way about. Desculpa pelo inglês horrível, Joel Santânico, mas o que ele diz aí? Aí tradução livre minha, né? O que está acima de todas as necessidades é permitir que o sentido escolha a palavra e não o contrário. Ou seja, na hora que você vai pensar no nome de uma variável, de uma estrutura, de uma função, você tem que pensar no sentido daquela estrutura. Aonde aquela estrutura vai servir, o que ela vai fazer, em que ela vai atuar, para só aí dar o nome. Se você não sabe direito o nome do que daquela estrutura que você está criando, isso pode indicar um problema ainda mais grave, um problema de você não saber direito o que você está criando. Ou talvez você esteja fazendo uma coisa que não tenha muito sentido e por isso você não consegue nomear. Aí tem um outro trecho. Quando você pensa num objeto concreto, se você quer descrever algo que você esteja visualizando, você provavelmente deve caçar, né, deve perseguir incessantemente sobre aquilo até que você encontre as palavras exatas que se encaixem. Ou seja, o George Orwell também afirma uma coisa que temos que fazer muito. Uma vez definido, uma vez pensado num nome, aquele nome da variável não precisa ser definitivo. Se você tem que continuar pensando em qual seria o melhor nome possível para aquela estrutura, para aquela variável, para aquela função. Pode acontecer de você dar um nome e algum tempo depois, em outro segmento do código, você descobrir um nome melhor ainda. Aí o que você vai fazer? Você vai substituir aquele nome antigo pelo nome novo que você pensou. Então você deve perseguir isso a fundo. E note que não é um problema se você já tiver pensado num nome há muito tempo e quiser trocar. Né? Os IDEs, ou seja, os ambientes de desenvolvimento de código, eles têm ferramentas de buscar um termo e substituir aquele termo por outro em todo o seu projeto. Então isso não chega a ser um problema de fato. Aí agora, citando um pouquinho Robert Martin, autor desse livro aqui, Código Limpo,
Eu vou usar algumas lições do livro dele para a gente pensar em coisas que a gente deve fazer na hora de criar nomes e coisas que não devemos fazer também na hora de criar nomes. O que o Robert Martin afirma no livro dele é que o nome de uma variável, o nome de uma função ou de uma classe deve indicar por que ela existe, o que ela faz e como ela é usada. Por exemplo, se você declarar um int s e botar um comentário, tempo decorrido em segundos. Tudo bem, você lê o comentário e entende que aquele s significa de segundos. Mas se essa variável tiver um escopo grande, ou seja, o S aparece ao longo de um código de 1000 linhas, o comentário não vai acompanhar o nome da variável. Então é bem possível que lá para frente você se perca e pense, vem cá, esse S é o que mesmo? É de segundo? É de semana? É de série? Tantas palavras começam com S. Em geral, bons nomes nem precisam de comentário. Por exemplo, se você criasse essa variável como int, tempo passado em segundos, esse nome não precisa de comentário. Essa variável pode aparecer em 1000 linhas de código e você sempre vai saber que o que ela armazena é o tempo que passou um determinado período em segundos. Então pense sempre nisso. O nome de uma variável e função deve ser bom bastante para sequer depender de um comentário, já que o comentário não acompanha uma variável ao longo de um código inteiro. Isso do escopo é muito importante, pois você deve lembrar que ao criar uma variável, se ela vive pouco, ou seja, se a variável vai aparecer pouco ao longo de um código, então ela não precisa de um nome tão descritivo assim. Por exemplo, se você criar uma variável, um int i que vai percorrer um for, você pode chamar ela de int i. Int i, aí se tiver um outro for dentro, int j, se tiver outro for dentro, int k, tudo bem. Essa variável vive pouco e já é um padrão a gente usar em nossas estruturas de for, um int i, um int j. Então, pelo escopo ser pequeno, não tem problema o nome também não ser muito descritivo. Agora, variáveis que vivem muito, variáveis que aparecem ao longo de muito código, ou seja, tem um grande escopo, essas precisam ter nomes bastante descritivos, como eu coloquei no tempo passado em segundos. Então é importante escolher nomes que revelem bem o propósito da variável ou da estrutura em si. Isso ajuda não só no entendimento para que outro ser humano leia o seu código, mas também facilita o processo de alteração, de modificação do seu código ao longo do tempo. Por exemplo, veja esse código que eu coloquei aí na tela. O que esse código faz? Eu vou até deixar um tempinho, né? Eu vou ficar quietinho e eu vou deixar o código aparecendo aí para vocês pensarem um pouco. O que ele faz? Se quiser, você pode até pausar o vídeo, rastrear na mão o que esse código aí está fazendo, pensar bastante. E aí, está conseguindo entender o código? Nota que não é um código difícil. Você tem basicamente uma lista aí, uma constante inteira 4 sendo referenciado, um elemento adicionado numa lista e só. Se você não pegou muito bem a ideia desse código, vamos pegar o mesmo segmento de código, mas apenas reescrevendo os nomes para entender o que esse código faz. Vou colocar ele na tela. Vocês devem estar vendo agora que a função se chama getFlaggedCells of Minesweeper. Se você tiver algum domínio de língua inglesa, você vai lembrar que Minesweeper é campo minado em inglês. Então aí ele está se referindo às células com bandeirinhas de um jogo de campo minado. Você nunca ia adivinhar isso pelo primeiro código que eu mostrei.
Mas nota que pela pura e simples reescrita do código, apenas alterando o nome das estruturas, você já consegue ter um entendimento muito melhor do que o código faz. Quer ver? A gente pode ir até analisando agora linha a linha com mais facilidade. O que a gente consegue ver aí é que ele vai retornar uma lista de células. As células são os quadradinhos que você tem no tabuleiro do jogo de campo minado. E o que ele vai fazer? Ele vai criar uma lista vazia aí de células de bandeirinha. E para cada célula do game board, ou seja, do tabuleiro, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se aquela célula tem bandeirinha ou não. Se aquela célula tiver bandeirinha, ele vai adicionar a bandeirinha na lista, depois retornar a lista completa. Olha como esse código é fácil e simples de entender se você conhece um pouco do jogo de campo minado. Se você olhasse o código original, vou até deixar os dois lado a lado aí de alguma forma, era impossível presumir isso. Então, note que escolhendo os nomes certos, isso faz toda a diferença na hora de criar um código. Outra coisa que é muito bom evitar são os nomes muito parecidos. Existe um caso real de um sistema contendo os nomes XYZ Controller for Efficient Handling of Strings em um módulo, e no outro módulo você tinha outra estrutura que se chama XYZ Controller for Efficient Storage of Strings. Assim, a diferença está no handling e no storage, mas nota como isso dá um trabalho, nota como não é intuitivo você discernir muito bem a diferença entre uma coisa e a outra. Se você estiver passando esse código para um outro programador na empresa, ele vai ficar meio assim, tipo, quanto que eu uso um, quanto que eu uso o outro, e qual que é a importância de um, qual a importância de outro. O ideal é você simplificar, facilitar, mas discernindo bem a diferença entre as coisas. Vamos falar, por exemplo, de nomes grandes. Para que chamar alguma coisa de Company Person Collection quando você pode chamar de staff, né, equipe? Evite usar uma palavra grande demais quando uma palavra menor seria uma excelente substituta. Isso é algo que até o Orwell fala no próprio ensaio que ele faz. Pois se você coloca uma palavra muito grande, você obriga o leitor do código a pensar muito mais na hora de entender. E evitaria a preocupação desse programador. Se você tiver uma série de nomes grandes, tipo Company Person Collection, você vai obrigar o programador a pensar em cada um daqueles nomes e a achar que todos aqueles nomes têm a devida importância e por isso eles estão ali. Então, o ideal é, se puder cortar termos, corte. Assim, uma expressão como Abstract Object Formatter Proxy poderia ser Formatter Proxy ou talvez até Formatter. Olha como fica muito mais simples. Então pense nisso. Coloca um nome descritivo, mas pense se o nome não está grande demais, se não dá para substituir por uma palavra que tenha o mesmo significado, porém menor, ou se não dá para, pelo menos, cortar alguns termos que não tenham tanta importância. Outra dica na hora de dar nomes é evitar o uso de voz passiva. No caso de programação, geralmente estamos falando de objetos que exercem a ação. Então, coisas como class, plan events, faz muito mais sentido você chamar de event planner, né? Algo como planejador de evento. Ou o planejador de eventos é uma palavra grande, você pode trocar para class scheduler, que é tipo agendador. Fora que scheduler é um termo muito usado em programação. Então você começa a pensar em nomes melhores para coisas que você insere no seu código. Reforce sempre quem é o componente de código que realiza a ação. Outro exemplo real é a confusão que pode dar entre I e 1 e a letra O maiúscula com o 0. Parece brincadeira, mas veja esse código. Está o código aí na tela. Um int A igual a 1. Aí você tem um if, alguma coisa igual a 1. Será que ele está perguntando se o 0 é igual a 1? Ou será que a variável O é igual a 1?
Aí se essa coisa entrar no if, o A vai receber 01, o A ele vai receber O1. Mas espera aí, variável começando com um dígito? Então será que a variável O1? Aí no caso contrário, você tem o I recebendo 01. Tá meio estranho isso, não tá? Pra que criar esse tipo de confusão? Vou até contar uma história real que aconteceu comigo. Uma vez eu recebi uma senha gerada automaticamente por um sistema e por mais que eu digitasse a senha que me foi passada, eu nunca conseguia me logar. Só depois de um tempo eu fui entender que um dos caracteres da minha senha era um tal de L. Aí eu digitava o L, não ia, digitava o L, não ia. Até que de repente me deu um lampejo mágico na cabeça e eu pensei, será que aquilo ali não é um I maiúsculo? Aí eu botei o I maiúsculo e na mesma hora foi. Note como no seu teclado, tanto o L minúsculo quanto o I maiúsculo são muito parecidos. E isso é outra coisa que num código pode confundir demais a cabeça. Então, evite esse tipo de confusão do zero com o O maiúsculo, ou do 1 com um I maiúsculo, ou até com um L minúsculo. Evite misturar essas coisas, preste atenção nisso que também é uma coisa que ajuda. Outra coisa que prejudica muito a criação de nomes é quando você usa nomes distintos para as coisas que parecem ser iguais. Por exemplo, imagina que você criou uma classe chamada Product, né, tipo produto. Aí tudo bem. Aí você vai ter classes filha chamadas Product Data e Product Info. Aí você vai pensar, data e info, qual que é a diferença entre data e info? É ruim você usar os termos data e info, até se você usar um ou outro, pois são termos muito vagos. Data pode ser uma quantidade abissal de coisas. E info, quantas informações diferentes um produto pode ter? Se você puder especificar que informação é já de uma vez, fica muito mais fácil. Da mesma forma, faz sentido ficar usando fetch, retrieve e get quando você está criando métodos para obter itens de um objeto, mesmo que você ache retrieve lindíssimo, né? Porque o que é uma coisa engraçada, às vezes você acorda pensando em retrieve, vou botar retrieve, 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 retrieve. Aí no dia seguinte você acorda inspirado em colocar fetch. Vou colocar fetch. Mas isso é horrível. Use os padrões que a gente está acostumado. Quando você precisa retornar coisas, use get. Na programação estamos habituados a usar get para isso. Da mesma forma que quando a gente vai atribuir valores em métodos de algum objeto, a gente usa set. É igualmente confuso ter um controller, aí no dia seguinte o controller vira manager. Manager também é uma palavra horrível, que gerente é uma coisa vaga demais. Aí em outro dia você muda para driver, aí seu projeto tem uma classe device manager e a outra é protocol controller. Fica muito feio. Então, tente padronizar. Coloque na sua cabeça o seguinte: vou usar só get, vou usar só controller e siga isso até o final. Outra coisa que é bom evitar é você inserir o tipo de uma variável no nome dela. Isso até tem uma razão de acontecer muito, que é o histórico das próprias linguagens. O Fortran forçava codificações ao tornar a primeira letra uma indicação para o seu tipo. Então, toda variável que fosse inteira tinha que começar, se eu não me engano, com I. Toda variável que é ponto flutuante começa com outra letra, acho que é F. Então isso limitava muito na hora de você definir nomes legais. Versões antigas do Basic eram piores ainda, pois só permitiam uma letra e um dígito. Então você tornava muito difícil a arte de escrever código e de ler código de outras pessoas. No entanto, essas limitações já não existem mais. As principais linguagens do mercado, como C#, Java, C++, Python, todas elas permitem você criar uma variável com uma quantidade de caracteres muito grande para ser o nome dela.
Então, para que você vai criar uma variável int, inteiro A, ou float, float f, ou criar uma tabela que o nome é tabela não sei que lá, ou para que você vai criar uma string chamada nameString? Um nome não é sempre uma string, você vai ter um nome que vai ser um número, ou um nome que vai ser um ponto flutuante. Não, o nome sempre vai ser string. Qual o sentido de criar um customer object? Se a classe chama customer e você vai instanciar ela, ela já vai ser um objeto ali. Então não coloque o tipo de dados de forma alguma no nome. Evite fazer isso, que você vai tender a criar códigos mais bem escritos. Outra coisa importante é criar nomes que sejam pronunciáveis. Eu vou até contar uma história real que aconteceu num projeto que eu estava desenvolvendo junto com alguns alunos. Eu vou até admitir, a culpa foi minha, porque eu fiz o código muito na pressa e eu coloquei essa burrada. Mas num projeto importante que eu tinha com um aluno, a gente criou um código que tinha 3 parâmetros importantes. Ou seja, eram 3 parâmetros que tinham um escopo muito elevado ao longo do código. E como eu estava com pressa para testar, porque a gente ia publicar um artigo e tal, eu chamei a variável de PS1, porque na minha cabeça era parameters1. Depois eu criei outra variável que chamava parameters2 e outra que chamava parameters area. Aí ficou PS1, PS2 e PS area. Isso acabou virando uma piada interna no projeto, pois parecíamos idiotas quando a gente falava o nome das variáveis. A gente tinha diálogos como: Precisamos mudar o valor de PS1, porque o PS1 está permitindo a passagem de imagens segmentadas que não são as que a gente queria. Poxa, o PS2 está dando um valor muito elevado. Qual que é a relação de PS1 e PS2? Teve até um momento que a gente chamava as variáveis de PlayStation 1, PlayStation 2, tipo... Seria tão mais fácil se a gente tivesse dado o nome certo, que poderia ser, por exemplo, Single Breast Area Thresholder. Aí você já deve estar pensando, como assim Breast Area Thresholder? É porque o PS1, na verdade, é um parâmetro que media a área de uma imagem termográfica de um seio, de um projeto de... Um dia eu vou fazer um vídeo para falar desse projeto. É um projeto que a gente trabalhava com imagens médicas de câncer de mama. Mas se eu colocasse a variável como Single Breast Area Threshold, já dá para entender que eu estou medindo a área de um single breast, né, de uma única mama. E a outra variável, se eu chamasse ela de Pair of Breasts Area Threshold, aí eu já estou indicando que estou medindo a área do par de seios. Olha só como é muito mais fácil de explicar isso do que explicar o PS1 e PS2. Então fica aí a dica. Se você está tendo diálogos muito imbecis por causa do nome das suas variáveis, se vocês parecem idiotas falando por conta disso, então é porque você deu o nome errado para suas variáveis. Mais uma dica: só use variáveis com uma única letra quando for variável local de escopo pequeno. Por exemplo, para a varredura de um for, né? Isso eu já até tinha comentado antes. Nomes mais descritivos facilitam quando você precisa buscar algo. Esse é um outro ponto importante de você usar um nome bem descritivo. Um nome bem descritivo fica mais fácil de você buscar na ferramenta de busca do editor que você usa para escrever código. Constantes também é muito importante você colocar nomes descritivos. Se você estiver criando um código, por exemplo, que reflete uma turma de algum curso ou coisa do tipo, e você sabe que o máximo de alunos por turma é 7, ao invés de você ir colocando o número 7 ao longo do código várias vezes, você pode criar uma constante chamada max classes per student 7. Aí quando você precisa mudar o valor, você muda o valor num lugar só, numa linha só do seu código. Inclusive, um padrão bastante comum quando a gente trata de constantes é colocar tudo em maiúsculo. Em maiúsculas. Né? É um hábito aí de programação que a gente tem aí já há bastante tempo. Outro ponto também
é evitar nomes esdrúxulos no seu código. Eu sei que parece divertido criar a variável int ninja, float pirata, string já está chegando o disco voador ou char pirulito, mas pode até parecer engraçado, mas você só está sabotando seu próprio trabalho, principalmente se você deixar aquele código adormecido muito tempo e meses depois precisar mexer com ele novamente, o que é muito comum na nossa área. Você vai estar morrendo de raiva por você ter criado aquele nome esdrúxulo. Agora vamos falar um pouco de nomes de classes. Classes e objetos devem ter nomes com substantivos, como customer, wikipage, account, student, teacher, address parser. Então assim, nomes substantivados. O ideal é você evitar nomes genéricos como manager, processor, data ou info. Verbos, então, na classe, não é legal você fazer, evite mesmo. Normalmente os verbos vão nos métodos, já que os métodos são justamente os trechos do seu código que realizam a ação propriamente dita. Então, o método tem que ser delete page, save image, get address. O ideal é que, como o método realiza a ação, o método ele tem que começar com um verbo. Quando você está criando uma função e você não está muito bem claro na sua cabeça que ação ela realiza, provavelmente esse verbo não vai vir e você vai ter uma dificuldade enorme para criar um nome para aquele método. Então pense bastante nisso. E só use getSet quando realmente for para retornar algo da forma que a gente está habituado em orientação a objetos e, respectivamente, quando for setar um valor, no caso do set, para um atributo qualquer da classe. Outra coisa importante é você dar preferência a nomes já adotados na literatura. Um account visitor, por exemplo, significa muito para um programador, porque existe um padrão de projetos que a gente usa que chama visitor. Então, se você está criando um padrão, um código que usa o padrão visitor, na mesma hora o programador já vai entender isso, e caso ele não conheça o visitor, ele vai buscar, vai ler melhor, vai entender o que aquilo ali faz. Da mesma forma, uma classe, alguma estrutura chamada job query, isso já indica que é uma fila de tarefas. Fila de tarefas é uma coisa que a gente vê muito em sistemas operacionais, a gente vê muito de maneira geral. Então, isso ajuda a entender o que está sendo feito ali naquele código. Usar nomes já conhecidos garante que seu código vai ser entendido mais facilmente. Principalmente se você estiver usando nomes e técnicas já bastante testadas no mercado, populares no meio da programação e que realmente resolvem o seu problema. Porque existe a questão das pessoas usarem padrão de projeto de maneira errada. Padrões de projeto resolvem problemas específicos, problemas bem claros. Às vezes, naquele negócio de você querer colocar padrão de projeto em tudo, isso até daria um vídeo à parte, né? É outra questão, então não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Outra coisa importante é evitar abreviação. Chamar uma variável de cat pode significar muitas coisas. Cat pode ser categoria, pode ser catálogo, pode ser um gato, pode ser até o comando Linux. Esse tipo de ambiguidade é bom evitar. Variáveis que possuem um contexto devem ser bem integradas numa única estrutura. Por exemplo, se você estiver observando que você criou uma variável first name, depois outra variável que chama last name, depois para o seu projeto você precisou criar um street, depois você precisou criar um house number, depois um city, depois um state e depois um zip code, muito provavelmente você está falando de um endereço. Então por que não criar uma classe address que incorpora isso tudo daí? É muito melhor. Outra coisa importante é evitar contextos desnecessários. Aí de novo eu vou contar uma experiência que eu tive, que depois que eu aprendi eu nunca mais repeti essa bobagem, que é o seguinte:
eu sempre tive vontade de criar alguma ferramenta de criação de jogos, tipo um motor de jogos mesmo. E uma vez eu comecei a criar um que eu achava lindo o nome, que era Gear Code. Eu achava o nome Gear belíssimo para colocar nesse meu motor de jogos. Aí todo método, toda classe, tudo que eu criava, eu colocava um GC no começo. Aí ficava GC Game Object, GC Render, GC Draw Texture. Só que isso não é nada inteligente. E por que isso não é inteligente? É pelo fato de que quando eu precisava buscar algum método, alguma coisa, todos começavam com G. Ficava muito difícil a busca. Sem falar que você adiciona um contexto a mais que não tem muita importância, não tem muito significado. Para que você vai ficar incluindo mais letras assim no nome tão desnecessariamente? Se for pensar bem, isso não faz praticamente sentido nenhum. Com isso, eu espero ter dado uma repassada para te dar uma série de dicas na hora que você for definir nomes para suas variáveis. Eu vou voltar a falar essa coisa de código limpo, que eu acho legal falar. E assim, eu não sou o maior especialista do mundo em código limpo. Da mesma forma que vocês, eu estou aqui para aprender, para estudar. À medida que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, vai criando mais bagagem, ganhando experiência e assim melhorando o nosso código. Não é de uma hora para outra que vamos nos tornar especialistas em código limpo. É com muito treino, com muito esforço, com muita prática, assistindo vídeos como esse que você está assistindo, fazendo leituras de posts que a gente encontra na internet, assistindo até outros vídeos também, porque não? Sempre buscando meios de se aprimorar. E claro, testando muito. Para a gente aprender a fazer código bom, a gente tem que começar fazendo código ruim primeiro, né? Isso faz parte. Tem uma frase do David Hanson, que é o criador do frameworks famoso Ruby on Rails. Ele dizia que se você considerar a programação um subconjunto da escrita, e certamente eu considero, logo, o que ele afirma? Que o problema de dar nomes, o problema de escrever código é um problema também de linguagem. Se a gente não tiver um vocabulário de palavras muito bom, se a gente não ler, se a gente não estudar, se a gente não se aprimorar na própria escrita, em questões como gramática e tudo mais, a gente vai ter mais dificuldade de escrever bons códigos. Isso também interfere. Com essa bagagem maior, você passa a ter mais criatividade, mais eloquência, até mesmo para definir bem os nomes das suas estruturas. É uma pena que esse assunto de código limpo, de definir nomes, esse tipo de coisa, a gente não aprende na faculdade. Normalmente a gente aprende por conta própria, correndo atrás, como vocês estão fazendo agora assistindo meu vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe esse vídeo, tente adotar alguma das reflexões que eu passei aqui hoje e verifique se o seu código melhorou de alguma maneira, tá certo? Então é isso, gente, valeu, obrigado. Quando eu chegar em 500 inscritos eu vou lançar um vídeo especial, a gente está quase lá. Então se puder dar uma compartilhada aí para ajudar, eu agradeço, tá certo? Valeu e até a próxima.